Eita! E aí, gente? Tudo bom? Tudo bem? Ai, boa noite. Tudo bom, gente? Tudo Tudo bem, ótimo. vocês? Tudo ótimo. Gente, meu nome é Gregory. Estou aqui com 3 gays. Você acredita? Como é seu nome? Oi, seja muito bem-vindo, gente. Eu sou o Felipe. Igona, você tá aí? Eu sou Igona e a criatura que eu mais gosto é a criatura. É, gata, criatura gay. Conhecido também como o palhaço da natureza. E. Palhaço. Palhaça, desculpa. Respeito o gênero dela. E. Guilhermina. Oi, gente. Tô aqui. Uh, Não sobre isso aí. Gata. Gente, hoje o assunto é babado. Vocês estão preparadas? Não sei não, hein? Sempre, querida, sempre. Vambora. Ó, é um assunto que a gente sempre fala assim, mas a gente fala muito assim, com piadas, com humor, com. Você entendeu? Aquele. Aquele creme, sabe? Pra dar um carinho, um afago. Mas hoje a gente vai falar sério. Gente, a gente vai falar sobre idade. Olha! É, gata, é idade. A gente brinca, a gente fala assim as coisas, né? A gente fala sobre, ai, as idosas, ai, a novinha, ai, não sei o quê. Mas a gente precisa, né? Conversar sobre Conversar isso. sobre isso, né? A Exato, gente precisa né? conversar sobre o que tá acontecendo. A gente tem aqui, entre nós quatro aqui, a gente já tem um intervalo geracional bem, né? Sim. Bem grande, né? Tem um intervalinho de quê? Uns 20 anos, mais ou menos? Do Gui pro Igor, não sei se é tudo isso. 15. Não, 15, ó. Sim. Quase, já um adolescente aí. Sim, sim. Então, assim, E é mais grande? É, o Gui é o mais velho. Os baby boomers são nascidos de 45 a 64. Aí depois veio a é, geração X, que é de Ó, 65 a 84. A isso. geração Y, de 85 a 99. E a geração ah, Z, tá. que é a partir de Então, 2000. Então, eu e o Igor somos millennials, que é geração Y. Isso. Aí vocês são geração X. X. Uhum. Exato. Então são duas Agora gerações. tá nascendo a geração Alpha, que Nossa são os de Senhora. partido de 2010. Caramba. É, gata. Então, ó, é um intervalo bem grandinho aí, né, De de gerações. Sim, gerações. muda muita coisa, né? Se você Sim, pegar principalmente, sei lá, a infância que eu e o Gui vivemos foi totalmente diferente da que você viveu, do que o Igor sim, viveu, né? exatamente. Eu quero começar já no fundo, gente. Eu quero começar profunda, eu quero começar reflexiva, contemplativa. Vocês estão preparadas? Manda. Sim. Vocês têm medo do tempo? Uh, já chegou chegando, né? É, a braba, né, gata? Tá provocando. É, bota quente. Tempo, hein? Eu acho que eu já tive mais, na minha opinião. Hoje eu não tenho tanto medo mais do tempo, assim. Não? Não, acho que não. Eu tinha muito medo da solidão, entendeu? De chegar a uma certa idade e estar sozinho, Hum. sem amigos, afastado da família, sem. Irônico, né, pra esse momento. Ai, Sim, né? Mas eu digo afastado totalmente, que você não tenha contato, essas coisas assim. sim. Então, Afastado, tipo, de forma irreconciliável, eu acho, né? Afastado por outros motivos, né? exato, exatamente. Afastado Então, sem vínculo. isso. Aí eu Hum, sempre tive muita solidão e eu associava a solidão com a idade, né? Com a velhice, com sim. o tempo, né? Conforme o tempo fosse passando, eu acreditava que talvez viesse a solidão. E aí, sei lá, você vai evoluindo, você vai construindo laços de amizade, você vai entrelaçando laços de familiares, né? Você vai conhecendo pessoas. Eu acho que no fim você vê que não é assim, não sei. É o que eu tenho pensado ultimamente. Uhum. Eu acho que eu partilho um pouco disso, Fih. Eu passei por um momento meio conturbado, assim, nesse sentido. Como já falei, assim, eu cresci muito com falta de afeto, né? E aí essa falta de afeto me afetou, me afeta ainda hoje. Então,
eu sempre tive medo de envelhecer e ficar sem esse afeto ainda, sabe? Tipo, todo o afeto que eu busquei a vida toda, que eu achei que viria do outro, assim, eu fiquei com medo de ir envelhecendo e não ter esse afeto retribuinte, assim. E aí enfim, eu surtei, assim, recentemente mesmo, assim, eu surtei por 4 anos, né, nessa busca incessável de afeto, até entender o que é solidão, o que é solitude, sabe? Nesse rolê, assim, porque é muito foda, né? É muito foda esse rolê de se sentir sozinho, do Sim, estar sozinho, e o medo de envelhecer sozinho, sabe? exato, exatamente. Que Eu acho que é uma coisa bem complexa, assim. Eu acho que quando eu era bem mais jovem, assim, tipo adolescente, e eu já me reconhecia gay, assim, eu acho que o que mais me assustava quando eu pensava no futuro era o fato de ter que levar uma vida meio que medíocre, que foi, acho que, um pouco disso que o Fih falou, que envolvia um pouco da solidão, mas é porque quando eu estava na infância e adolescência eu via alguns tipos, tipo homens solteiros que moravam com os pais, ou muitas vezes com a mãe, e que tinham a vida deles meio que especulada por outros. Então, assim, as pessoas ficavam falando pelas costas desses rapazes que às vezes eram meio perto de mim, assim, vizinho, ou então algum conhecido. Então as pessoas ficavam especulando sobre a sexualidade da pessoa, e enfim, e tudo mais. E isso já me desagradava muito, me dava um temor, porque eu tive uma vida muito difícil, principalmente na infância e na adolescência, porque todo mundo na escola, enfim, em todos os lugares ficavam especulando a minha sexualidade. E eu era obcecado por disfarçar quem eu era, porque eu tinha problemas em casa em relação a expressar realmente quem eu era. E aí eu ficava vendo e falava, nossa, será que no futuro eu vou ser assim? Tipo, eu vou ser que nem esses rapazes que ficam solteiros porque não se casam com mulheres, e aí vão ter uma vida para sempre, vai durar isso, essas especulações, esse diz que me diz por trás, né? Então acho que esse foi um ponto. Conforme eu fui amadurecendo, e aí, sei lá, a vida foi acontecendo, eu fui me relacionando com pessoas, tanto amizade como os amores foram acontecendo. Aí você começa a ficar mais reflexivo, mas por um outro prisma, assim, né? Eu acho que é engraçado, porque quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era a pessoa mais nova de todos os lugares. Então, sei lá, você ia conhecer um cara, falava, nossa, como você é jovem, como você é novinho, e não sei o que, e não sei o que lá. Então, eu tava sempre mais novo do que as pessoas, assim, era meio que muito comum isso. Depois, quando você tá entre 25 e 30 anos, você acaba ficando meio que na mesma idade de todo mundo. Então, você tem 25, 26, você conhece um cara de 27, 28, ou você tem 28, 29, você conhece alguém de 30 ou de 26, e fica esse bololô. E depois que eu fiz 30 anos, eu percebi que eu me tornei a pessoa mais velha da maioria dos grupos para os quais eu comecei a pertencer. Então, Sim. às vezes, no trabalho, eu era a pessoa mais velha, é, nos estudos, sei lá, vou começar um curso, vou começar uma pós, sabe, nossa, todo mundo é mais novo, assim, eu era o trintão, sabe, tinha 32 e, sei lá, outra pessoa tinha mais velha que vinha em seguida tinha 28 e por aí mais jovem, assim. E aí é isso, mas assim, eu não vejo problemas com isso, assim, eu não, sei lá, eu acho que como as coisas foram acontecendo, como o Fih bem mesmo colocou, e você acaba conhecendo, fazendo amizades, conhecendo amores e se relacionando cada vez mais, eu acho que essa preocupação com a idade acaba passando um pouco, assim, mas fica essa reflexão a respeito de que, puxa, né, eu era mais jovem, depois eu passei a ter mais ou menos a mesma idade que todo mundo, e agora eu sou sempre, parece que a pessoa mais velha nos grupos, né, e isso aconteceu recentemente no novo emprego aí, enfim, foi engraçado que as pessoas falavam, nossa, você tem 39, tipo, as pessoas estavam com um viés, assim, positivo, mas você vê que era meio que uma garotada, assim, É e o até tio, bom, né, sei do lá. grupo. Mas a gente pode levar por esse lado de repente, ai, nossa, será que eu sou o tio dessa galera? E você pode levar para um outro lado que também é o lado meio que light, né? Nossa,
que bom que eu estou inserido aqui, né? Que bom que não tem preconceitos com idade, que bom que eu pude acessar isso, né? Esse novo grupo, né? Eu acho que também tem esse fator positivo. Mas eu acho que é basicamente isso. Assim, as minhas reflexões com idade, eu acho que foram essas. Para você, como que você... Eu não sei se eu tenho medo do tempo, assim. Eu tenho medo. Acho que ninguém aqui falou que se tem medo do tempo, né? Falou que tem medo do resultado do tempo, né? É. Tipo, o resultado do tempo. O resultado de, tipo, pode ser a solidão, pode ser a falta de afeto, de chegar nesse lugar de ser o mais velho, né? O ancião do lugar que você tá, né? Uhum. De ser percebido dessa forma. Eu acho que o medo que eu tive, que eu não sei se eu tenho ainda, eu acho que eu perdi já. Mas que eu tive muito assim durante, sei lá, a- mais da metade da minha vida, uns 2/3 da minha vida, eu acho, foi o medo de perder as coisas, sabe? De perder alguma coisa. Eu não queria perder nada, eu queria fazer tudo, sabe? Eu queria. Nossa, gente. Aproveitar o tempo, né? Aproveitar o tempo, exatamente. Porque eu sempre tive na minha cabeça que eu ia morrer cedo. Sempre foi uma coisa assim que eu tive na minha cabeça, eu vou morrer cedo. Não sei por quê, mas sempre foi uma coisa assim constante na minha vida, de tipo, daqui a pouco eu tô indo. Daqui a pouco acabou. E aí eu acho que isso me fez crescer, esse medo de perder os momentos da vida me fez viver muito mais rápido. Sem querer viver muito mais rápido. Exatamente. Tanto que chegou agora, nesse momento que eu tô agora da minha vida, até uns 5 anos atrás, eu tô cansado. Sabe? Eu cheguei num momento que eu tô assim, ai, não aguento mais. Eu não quero fazer mais nada, sabe? Eu tô procrastinando tudo, tô deixando tudo pra depois, sabe? Eu não sei, esse medo de perder momentos da vida ficou muito assim lá no fundo, sabe? Nossa, eu fiz de tudo quanto deu tempo, sempre que me pediam, vamos falar, vamos fazer alguma coisa, vamos pra algum lugar, vamos. Vamos, sei lá, cheirar uma carreira, vamos. Vamos fumar, vamos. Vamos beber, vamos. Vamos pra balada, vamos, sabe? Eu sempre fui muito disso, de você me fala qualquer coisa, eu vou fazer, porque eu quero fazer, eu quero aproveitar, eu quero estar presente em todos os momentos. Eu acho que isso ficou mais ou menos. Eu sempre sou o último a dormir, Sim. né? Sempre que a gente tá em festa, alguma coisa assim, na casa de alguém, a gente sai ou que a gente vai pra algum lugar, eu sempre sou o último Há 2 a. anos atrás, né? Essa pandemia. Exatamente. Hoje em dia. Hoje em dia é o meu momento. Esse momento é meu. Eu não faço mais nada. Mas, enfim, até pouco tempo atrás, eu sou o último a, sabe, cansar. Eu não canso, assim, sabe? Até pro trabalho agora. Agora eu tô trabalhando mais, né? Então eu tô achando que eu canso menos quando eu estou. Volta aquela gana, sabe? Eu consigo trazer aquela gana de volta, de tipo aproveitar o momento pra fazer alguma coisa. Mas era um medo motivador e não uma coisa que me paralisava, sabe? Hoje eu me sinto mais paralisado, talvez por sei lá, por medo de. Meu medo agora é incerteza, sabe? Não conhecer o que vem pela frente. Sim. Esse é meu medo agora. Ó, ficou todo mundo ficou pensação. Climão, hein? Ficou em O climão. climão pesou. Eu acho que, assim, até na juventude, o que pesava muito pra gente é que na nossa época, assim, você não pensava em, tipo, você só vivia os momentos e não parava pra pensar. E quando eu me descobri gay, eu fui olhar para os exemplos que a gente tinha e todos os homens, não existia velho gay, homem velho gay, era muito difícil, assim. Então, acho que era isso que eu me espelhava, sabe? Por isso que eu tinha mais medo antigamente também disso, sabe? Então não tinha esse, tipo, eu nunca quis viver tudo intensamente, assim, porque eu não tinha esse medo de morrer, sabe? Hum. Esse medo de acabar a qualquer momento, assim. Nunca foi
Foi Não, então, mas isso medo, não era um mas... medo. Não, era, Sabe, era uma certeza que você tinha Era que aí uma você certeza, mas não era vê. um medo. Eu não tinha medo disso, entendeu? Sim. Era uma coisa que eu falei, Mas acabou te vai motivando a fazer acontecer, então coisas. vamos fazer umas coisas aí. Sim, sim. Entendeu? Então eu nunca, na verdade, da minha parte, assim, eu nunca. Tanto que eu sempre fui muito tranquilo. Eu e o Gui sempre foi muito tranquilo, assim, né? A gente dificilmente fazia loucuras, né? A gente era os mais certinhos de casa, né, Gui? Mas eu acho que, assim, eu acho que mais do que ser certinho ou qualquer coisa do tipo, ou não certinho, eu acho que o importante é a gente viver de acordo com aquilo que a gente queria, né? Eu não sei se eu tivesse toda a Mas é que a liberdade gente do era mundo. julgado, vocês não estão É, vivendo nada, porque a mas gente era eu. adolescente e não saía, sabe? A Isso, gente não ia pra claro. balada, a gente não fazia Uhum. o que outros adolescentes faziam. É claro que tinha o fato de nós dois sermos gays no armário, sem falar nada, né? Então isso Uhum. eu acho que acabou influenciando também a gente, mas a gente não era, a gente vivia a vida que a gente queria viver, que era muito mais, tipo, calma, assim, não era uma coisa de querer, porque eu vejo muitos nos jovens de hoje também, Sabe uma sabe? coisa que De querer aproveitar tudo, sim. vou em toda. Antes da pandemia, lógico, né? E depois da pandemia vai ser pior, eu acho. Tipo, de querer ir em todas as festas, de querer ir Ah, sair sim. todas as noites, de Bom, querer conhecer todas tá as acontecendo pessoas. agora, né? Então, Assim. Mas é claro, cada um, que ninguém falou, começou a falar, tipo, cada um tem o direito de viver, mas é que a sim. sociedade te Então, mas julga aí por não tem estar uma coisa que aproveitando. eu. Gente, uma reflexão aqui que eu tenho, que eu falo pra mim mesmo todos os dias, que é a gente é o resultado da soma de todas as nossas possibilidades. Que é o que vocês faziam, tipo, o que era possível vocês viverem naquela época, mantendo todos os medos que vocês tinham, todas as relações que vocês tinham, todos as curiosidades, as vontades, tudo que vocês tinham, aquele era o possível para vocês viverem, Sim. entendeu? O que para mim foi diferente é tudo vai ser uma possibilidade para mim, entendeu? Eu quero fazer tudo isso daí. Ah, tem um negócio esquisito ali. Eu vou naquele negócio esquisito. Eu quero, aquilo vai ser uma. Viver a vida Se aquilo mostrou para intensamente, mim, né? eu vou lá e vou fazer, entendeu? Sim, sim, Mas eu acho que isso foi morrendo aos poucos, sabe? sim. Hoje eu consigo controlar isso, entendeu? Acho que eu chegou nesse momento de eu aprendi a moldar esse negócio esquisito aí, esse bicho aí. O que você ia falar, Gui? Desculpa, te cortei. Não, só pegando esse gancho da juventude que você falou, é que existe uma teoria de que nós gays, assim, de que os gays são, eu não gosto dessa palavra promíscuo, mas experimentam mais parceiros, do que os héteros, porque não teve uma fase de experimentações como os héteros tiveram na adolescência. Então, quando você trouxe aquele papo, de que na adolescência a gente não saía pra balada, ou a gente não fazia certas coisas que outros adolescentes estavam fazendo, porque a gente se censurava bastante mais até do que as pessoas poderiam nos censurar, acho que a gente se autocensurava. Então, dizem que pelo fato da gente não, sei lá, não dar os primeiros beijos, não ficar com as pessoas que a gente quer ficar naquela fase dos 17, 16, 12, 13 anos, sei lá qual que é a idade que cada um beijou pela primeira vez, mas assim, de você não seguir esse processo, que é um caminho mais Uhum. comum entre os héteros, a gente acaba ficando mais disposto a experimentar pessoas novas ou, sei lá, a trocar mais facilmente de parceiro quando alguma coisa não tá rolando muito legal, enfim. Eu não gosto desse termo promíscuo, mas eu acho que é se experimentar mesmo pessoas novas ou estar disposto a conhecer outras pessoas, porque a gente não viveu, talvez, na idade que a gente teria que viver, também não gosto dessa determinação, mas assim, deu para ilustrar, né? Sim. Sim, sim, sim. Então, por isso a gente acaba tendo alguns comportamentos diferentes dos héteros, assim, Em estágios diferentes da em vida, né? estágios diferentes da vida, isso. Com certeza. Mas é que ele fala, talvez a geração agora do Igor já veja de um jeito diferente, né? Não sei se o Igor quer falar aí, Ramon. Não, é que eu fico pensando sobre muitas coisas, né? Porque o meu processo ele foi um pouco diferente, assim. Eu vejo essa geração de uma geração que vive mais momento, que experimenta mais momento, que se entrega mais, sabe? Na verdade, até me preocupa, porque grande parte dessa geração não se preocupa mais tanto com o futuro, com, com, com o que está se preparando, sabe, para depois.
tem ficado um pouco no momento do agora, o que é bacana também, mas que sempre me deixa um pouco de preocupação sobre essa dosagem, assim. Mas também estou falando das experiências de pessoas ao meu redor, né? Então não tenho muito esse parâmetro geral, assim. É que o meu caso, ele é muito diferente. Cara, eu não gosto muito de sempre ficar batendo nesse martelo e ficar falando desse lugar do afeto e tal. Às vezes, não sei se até parece virar um rolê meio chato, mas é porque fez parte da minha realidade, né? Assim, nesse Sim, sentido, não, é até super amor. importante isso. Eu perdi Fala. meu bebê com 20 anos, 21, não, 22. 22 anos eu perdi o bebê, sabe? Foi quando. Eu estava preparado há muito mais tempo, assim. Mas quando eu encontrei alguém, por exemplo, que quis, tipo, estava disposto e tal, e foi interessante, foi com 22 anos. E isso, para mim, até hoje, é um lugar muito louco, assim. E aí eu demorei um pouco para perder o medo do futuro, sabe? O medo de como as coisas vão acontecer, de como a gente se entrega. E aí eu só volto um passinho quando a gente estava falando sobre medos, porque que eu acho que foi o pontapé da minha jornada, assim, foi quando eu parei para pensar nos medos reais, assim, sabe? Tipo, quais são os nossos medos reais, assim, o que é medo real, o medo de verdade, e o que não é real, assim, sabe? São medos que todo mundo tem, mas que são só piração da nossa cabeça. A Jut Jut tem um vídeo que ela fala da Ludmilla, né? Que a Maria Gabriela pergunta para Ludmilla qual o seu maior medo. Aí a Ludmilla fala, sei lá, cair de moto e me ralar toda. Sim. E a Jut Jut fica impressionada, porque tipo, as pessoas têm medo de envelhecer, têm medo de ficar sozinha, têm medo de perder o pai ou a mãe, que são medos que, enfim, uma hora vai acontecer com você, faz parte do seu trajeto da vida, são coisas que você não vai conseguir lidar, mas será que são medos reais, assim, tipo, medo de cair de moto, se ralar toda, é um medo de verdade, é um medo que Sim. você precisa ter medo de cair da moto, porque você vai cair. Se você tiver medo de ficar sozinho, isso não quer garantir que você vai ou não ficar sozinho, porque você vai em algum momento ficar sozinha. Mas cair de moto é uma coisa mais viável. E aí isso me despertou muita coisa, assim. E aí ela também tem uma frase que ela fala: não tenha medo do imprevisível, porque no imprevisível pode estar o próximo melhor momento da sua vida. E aí eu acho que eu me entreguei um pouco a isso, sabe? Perder o medo do que é imprevisível, do imprevisto, perder medo de medos que são medos de todo mundo, mas que não fazem sentido. Isso acho que me ajudou muito na questão de exposição, assim. Eu acho que eu não tive mais medo de me expor, de me colocar, de falar, de fazer graça, de zoar com o que eu quero zoar, porque de certa forma eu não precisava manter a aparência, já que isso não estava me ajudando muito, assim. Então acho que dentro do meu processo eu tive esse momento de surto na adolescência, que foi quando eu falei, meu Deus do céu, eu tô fazendo 20 anos, nunca beijei na boca, socorro, eu vou morrer e vou ficar velho e não sei o que, isso vai passar, eu vou ter vergonha de falar sobre mim em roda de amigos. E acho que depois desse surto eu me entendi, e eu acho que quando eu me entendi, o processo ficou mais fácil, sabe? Então, por isso que às vezes eu não sei se eu tenho muito parâmetro para falar da galera da minha geração, porque às vezes eu fico muito perdido no meio da galera da minha geração também, sabe? Mas é uma coisa que acho que todos nós acabamos vivendo um pouco isso. Tipo, eu nunca me encaixei na minha geração também, assim, não sei mas eu nunca me encaixei. Tipo, eu nunca fui de fazer as coisas que a minha geração estava fazendo, assim, na juventude. Eu acho que eu me encaixei. Então Eu acho que por eu ter acompanhado o ritmo, eu acho que eu acompanhei o ritmo da minha geração, sabe? Agora tem uma coisa, não sei se vocês, assim, o Greg, por exemplo, ele sempre durante muito tempo teve mentia a idade, né? Brincando, mas falava, tipo, tinha esse Sim. culto de ser jovem sempre. Sim. Não sei, vocês tiveram isso, assim, de alguma forma? De, conforme ia avançando a idade, vocês quererem... Eu sempre brinquei com o Gui, porque o Gui é mais velho que eu, né? Então eu sempre falei, Gui, agora você trintou, agora você fez... Então eu sempre brinquei isso. Mas eu acho que eu nunca de verdade
tive isso, assim, um culto a querer ser jovem, sabe? Eu fui aceitando a idade de uma forma O culto à tranquila, né? juventude, né? O culto à É, juventude. então, tipo, eu nunca tive muito isso, Mas assim, é que esse de. negócio de culto à juventude é cultural, né? É tipo, foi implantado na gente pela Ah, sociedade de sim, sim. tipo. Tanto que a gente vê aqueles casais de velho caçando as novinhas, sabe? Trocando de esposa quando ela fica velha, né? Exato, aí Passou vai. do 30 eles divorcia, vai atrás da mais Né? nova. E eu acho que isso também meio que perpetua na sociedade, está sendo tratado e tal, mas ainda assim é um dos temas mais. Aliás, é um dos Os preconceitos tabus, né? mais evidentes na nossa sociedade, né? Tipo, o abandono do idoso, o abandono dos velhos e, tipo, o culto à juventude, o culto ao mais novo, o culto à pele nova, Sim, sim. sabe? Principalmente na comunidade gay, né? Porque quando a gente era jovem, com Exatamente. 30 anos você já era Kakura. Você já estava Exatamente. condenado, você Já tá pra morrer, já não ia já achar. acabou, já. Então eu acho que isso que você acha legal. Mas eu nunca tive isso. Eu não sei, você teve Gui, medo assim de falar a idade, de estar avançando na idade? Sim, tive, e assim, como eu falei lá no começo, que no começo parece que, no começo, né, quando você é muito jovem, parece que você é mais novo que todo mundo, né, então eu me lembro de sair e conhecer um rapaz que era um pouco mais velho, e ele fala, nossa, você tem só 23, que não sei o que não sei o que lá, e exaltar muito Você isso. sentia, né? Isso. E depois, aos 26, 27, aí eu conheci um ex-namorado com o qual eu fiquei 4 anos e meio, e esse ex-namorado, a gente terminou o relacionamento quando eu tava com 31 anos. E aí, quando eu tinha 31 anos, eu comecei a pensar que eu tinha que mentir idade. Olha que loucura, né? Uhum. Porque eu já me sentia mais velho que todo mundo. Então, qualquer pessoa que eu encontrava, assim, ou num aplicativo, ou em algum lugar, assim, já era mais nova do que eu. E aí eu começava a mentir a idade. Então, por exemplo, eu tava com 31, 32, aí eu falava assim, eu tenho 30, eu tenho 29, né? E porque eu achava que pesava falar que tinha 32, entendeu? Mas Sim. sim, Uhum. menti bastante, gente, menti bastante. E isso tem um lado bem humorado que a gente pode dar risada, mas isso era uma coisa que me atormentava, assim, porque eu achava, por muito tempo eu entrei em crise achando que eu não ia ser digno de conhecer alguém, que alguém não ia se interessar por mim por causa da minha idade, que, nossa, quando eu ia falar, nossa, tenho 32 na época, né? Que o meu último relacionamento que tá até agora é a partir dos 34 anos. Então, eu sempre achei que com 32, 33 eu tava velho demais pra conhecer pessoas. Até que uma amiga minha me falou uma coisa que, gente, eu não sei se é certo, eu não sei se é errado, mas me tranquilizou de alguma forma, que ela falou assim: o problema é quando as pessoas buscam alguém muito diferente. E isso pode acabar gerando uma cobrança excessiva. Se você busca, às vezes, se interessar, o que não é uma regra, tá? Que as pessoas não têm que se interessar por pessoas da mesma faixa etária. Mas talvez isso seja um alento. Como eu nunca tive, sei lá, fissura por caras mais velhos ou por caras muito mais novos, sempre, sei lá, fiquei visando no campo do relacionamento pessoas mais ou menos da mesma idade, eu acho que eu nunca. Isso me tranquilizou. Entendeu? Quando ela me falou assim, eu falei assim, pois é, tipo, eu não tenho fissura por novinho, por que eu vou ficar, assim, encanado com idade? Entendeu? Então, sei lá, eu acho que isso me trouxe, por mais que seja uma coisa talvez superficial ou até meio, sei lá, não muito politicamente correta de se pensar, porque eu acho que todo mundo tem que ser livre para gostar de quem quiser, independentemente de idade, mas isso bateu em mim porque, de certa forma, sei lá, eu falei assim, realmente, eu tô procurando caras da minha idade, da minha faixa etária. E é engraçado que depois que você faz 30 anos, isso também meio que desaparece, né? Caras depois dos 30, eu sei que eu me prolonguei, mas aí você percebe que você encontra pessoas muito mais novas ou pessoas muito mais velhas, assim, mas os caras dos 30 parece que estão todos comprometidos. É muito esquisito. Eu acho que isso acontece com os héteros e eu percebi que aconteceu muito com os gays. Mas felizmente também acabei encontrando uma pessoa enfim. Mas é isso, assim, aí batia assim essa vontade não, né? Essa coisa de mentir idade que realmente aconteceu e muitas vezes.
Você mentia por quê? O Igor queria fazer um comentário, né, Igor? Desculpa. Não, na verdade, é que o Gui tinha falado sobre, enfim, sobre esse salto de, lá atrás ainda, né? De um momento ser o mais novo e de repente o mais velho e tal. E aí eu me toquei que eu me perdi muito na minha idade, sabe? Então, tipo assim, quando eu paro para refletir, lembrar que eu tenho 25 anos, eu fico, eita porra! Tipo, eu tinha 21, eu tenho 25, como assim? O que está acontecendo? E eu sinto que talvez vá ser um choque, por exemplo, quando eu descobri que eu tô chegando nos 30 e não percebi, porque eu cheguei nos 25 sem perceber. E eu queria saber do Gui, por exemplo, se foi natural para ele, ou se ele se assustou em algum momento, sabe? Tipo, caraca, fiz 30, então tô com 30 anos, cara, eu tinha 21 até ontem. Hoje eu tenho 30, o que é que está acontecendo? Se isso é, de certa forma, natural, ou. Eu não sei. O Igor, eu tive uma crise quando eu tive 25 anos. Quando eu tive 30, sei lá, com 32 bateu essa bobeira de ficar mentindo idade, porque eu tava solteiro e tava procurando pessoas e parecia que todo mundo que eu encontrava, assim, era mais novo. É, muita gente mais nova, alguns mais velhos, mas assim, da minha faixa etária eu não encontrava muito. Mas assim, quando eu tive 25 anos, sim, e uma coisa que batia assim na reflexão era assim, nossa, eu tenho 25 anos e sou o mesmo cara que tem as mesmas dores do Guilherme de 15 anos, é o mesmo Guilherme rejeitado, e isso me levou a fazer terapia, sabe? Porque aí era uma questão mesmo de resolver com terapia, porque eu achava que eu não tinha evoluído na vida, eu achava que com 25 anos eu seria um homem, assim, pleno, entendeu? E na verdade não, eu carregava dores, eu carregava limitações, eu carregava traumas do Guilherme de 15, 14 anos, e isso, gente, vai para a vida toda, entendeu? Você pode chegar aos Sim. 40 com limitações que você se vê desde os 14, de repente, e Uhum. não tem nada de errado, mas assim, só com a maturidade que a gente vai percebendo isso, assim. E aí, por isso que acho que a gente meio que toma um choque, né? Quando às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho 30 anos, e o que que aconteceu? Eu acho que é mais essa coisa do balanço que a gente faz da vida, né? Nossa, eu não superei certas coisas, assim, certos bloqueios internos. Então, pra mim, bateu isso, assim, e com 25 anos, que eu tive uma crise meio ferrada, assim, nesse sentido, assim, de fazer balanço. E porque o Greta também tinha medo de chegar nos 30, né? Sim, tanto que eu não cheguei ainda, eu tô com 25. Isso, aí nós estamos juntos há 12 anos, eu comecei a namorar quando ele tinha 13. A culpa não é minha, liga pra polícia, gente. Até parece, né? Então, eu não sei o que é, sabe? Bom, eu sei o que que é o culto à juventude, né? Que tá implantado na nossa Sim, cabeça até sim. hoje. É porque, na verdade, Mas, envelhecer tem muito a ver com você desgastar o seu corpo, talvez isso, né? Você fica. então, esse negócio do corpo. Gente, eu não quero ter rugas. Ai, meu Deus do céu. Calma, gente. Calma. Porque assim, esse negócio do corpo, pra mim, é meio que. É um negócio, claro, é um medo que eu tenho de tipo, ai, os pés de galinha, ai, o papo, ai, o nariz, a orelha, os pelos na orelha, os pelos do nariz. Sabe, essas coisas me assustam, porque eu sou uma pessoa vaidosa, eu sou uma princesinha. Você entendeu? Isso me assusta. Mas eu acho que agora é meio que o reflexo, é uma reverberação daquilo que eu tinha, daquele medo de perder as coisas, sabe? É medo de não ter feito o suficiente. Sim, É uma reverberação daquele medo antigo. Eu acho que, tipo, quando eu fui. A gente não. Os nossos arredores colocam meio que expectativas na gente e a gente compra essa expectativa. Então, quando a gente atinge uma certa idade, a gente fala, nada dessas expectativas estão feitas. E entra o desespero. sim, Entendeu? sim. Eu acho que é meio que o Gui tava falando de tipo, eu achei que eu ia ter já me encontrado, me acertado com alguém e não aconteceu, então eu fiquei desesperado, 31 ou 34, eu precisei mentir a idade. Acho que é meio isso que ele tava falando, tipo, quando eu cheguei nos 30, eu já imaginava que eu ia estar muito diferente, minha vida ia ser completamente diferente, entendeu? Mas assim,
sei lá, não sei. É porque espera-se que eu acho assim, quando você chega a uma determinada idade, espera-se que você já tenha se consolidado profissionalmente, tenha o Sim, seu imóvel, já esteja num exatamente. Eu achei que relacionamento, eu já ia estar, tipo, tipo, milionária no meu então. apartamento, Então, por mais que a riquíssima, gente tenha, sabe? a gente estava estabilizado no relacionamento, mas aí, tipo, profissionalmente não estava, você não estava Exatamente. assim. Então, Então, mas acho que é é isso que a sociedade cobra. Espera-se isso de você, sim, e se você você não. compra essa ideia desde sempre. Então, tipo, Sim, você tem lá seus 14, 15 anos, aí tem que fazer faculdade, tem que se formar, ganhar dinheiro, comprar comprar uma sua casa, comprar um casa, carro. seu carro, tá com 30 anos você vai estar milionário. E não é assim que Exato. funciona, né, Não, gente? Né? não. Pra ninguém é assim que funciona. Ei, você que tá ouvindo, ó. Tá ouvindo? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tira isso da sua cabeça, porque se você não é milionária hoje com a sua família, se seu pai não te deu R$ 1 milhão, você não vai ser milionária quando você fizer E tá 30 tudo anos. bem. E tá tudo bem, Tá tudo bem. Não, hoje em entendeu? dia, é porque é isso. Você vai terminar a faculdade, vai arrumar um bom emprego e vai conseguir comprar sua casa. E aí você chega nessa idade e não conseguiu essas coisas, você entra em parafuso. Você fala, meu, Sim, tô errado. exatamente, Só que exatamente. aí, no meu caso, eu comecei a olhar ao redor. E ao redor, ninguém tinha conseguido essas coisas. Sim, Tinha poucas pessoas que conseguiram essas coisas, mas pessoas que, tipo, tiveram outra vida. sim, E aí você começa a falar, exatamente. gente, não sou, o problema não é eu estar ficando velho e não estar conseguindo. E aí você olha e você começa, no meu caso, assim, pra mim, eu olhei sim, eu tinha minha casinha onde eu morava, né? Não é um teto, tinha minha família, meu marido, minhas filhas, meus gatos. Então aí você começa a falar, meu, é isso, viver é isso. Eu acho que você, não sei, aí a gente vai até pra, começa a falar sobre um pouco da sabedoria que vem, né? Que tipo, você começa a apreciar os momentos da vida, que não é ficar almejando tanta coisa. Você tem, claro, que estar ali com planejamentos, mas aproveitar e viver o presente também, né? Eu tive aqueles momentos revelação na minha vida, que foi quando um tio meu faleceu. Esse meu tio, ele trabalhou sempre a vida inteira para tentar conseguir o que ele queria. Então, ele trabalhava todos os dias da semana, todos os dias, para poder comprar um negócio, um sítio, uma casa, poder pagar uma viagem no futuro, Sempre comprando alguma coisa, sempre planejando uma coisa. planejando. E aí, quando ele começou a se estabilizar, ele morreu. E aí ele não aproveitou nada do que ele tinha planejado. Aí eu falei, meu, a gente tem que se planejar, mas não tanto para você, tem que viver o momento também. Então, por exemplo, a gente tinha o sonho de ir para Disney. E aí a gente foi lá e fez no presente aquele negócio e Uhum. viveu aquele momento. Eu acho que a gente não pode ficar só planejando o futuro, você tem que aproveitar o momento também, porque é isso que talvez a sabedoria tenha É me que dado, assim, né? eu acho que esse negócio de planejamento, ok, certo? Mas o ponto é, você não pode deixar o que está acontecendo agora para ir buscar o que planejar, entendeu? Você tem que. Você tá aqui no seu momento, você vai planejar o que está acontecendo aqui agora. Você não pode deixar. Completou aqui seu planejamento. Qual é a próxima coisa que eu vou planejar? Qual é a próxima coisa que eu vou Sim. planejar? Qual é o próximo passo, Mas entendeu? sem deixar de aproveitar o atual, né? Exatamente. A busca pelo que buscar, você entendeu? Você não pode cair na busca pelo que buscar. Você tem que Sim. ver o que está acontecendo agora. A praticidade, tem que focar no prático. É, só fazendo um adendo, assim, isso que vocês conversaram é super verdadeiro. Porém, no meu caso, tinha um ponto que parece que é uma fase anterior a essa. Então, assim, antes ainda de almejar, de planejar essa evolução financeira, profissional e tudo mais, ainda tinha uma questão interna de me sentir bloqueado ou limitado, entendeu? Por traumas do passado. Sim, Então, é como se a minha adolescência tivesse sido postergada, postergada não, tivesse tido uma duração maior do que o Demorasse para normal. terminar, né? E aí quando eu me vi aos 25 anos, um homem que ainda tinha medo de se expor em certas situações, que certos fantasmas ainda estavam muito vivos, aí isso realmente virou uma loucura na minha cabeça, entendeu? Porque sim. aí eu não tinha condições nem de crescer profissionalmente, de pensar no profissional e tudo isso. E isso é uma das coisas
Por isso que os héteros, eles estão na corrida com a gente para chegar a algum lugar na vida e eles largam de um lugar muito mais à frente do que a gente, né? Nessa corrida, porque muitos deles, enfim, não tiveram o mesmo nível de sofrimento que a gente teve e não tiveram que superar mais tarde certas coisas que a gente teve que superar, entendeu? Então eles já estavam cuidando de outras coisas, enquanto a gente ainda estava, de repente, lá olhando para trás, fazendo terapia e tudo mais. Claro que não é para todo mundo, mas eu acho que eu ainda tive um pouco desse agravante, assim, eu tive que me sentir bem na minha própria pele para depois passar a buscar e aí até ter as minhas crises por não estar conseguindo isso, por não estar conseguindo aquilo, sabe? Então é isso, assim. Mas com certeza, a gente acaba largando e isso vai pressionando a gente. Mas até você falou, Gui, por exemplo, que você com 25 anos, 25, quando você tinha 25 anos, você se sentia pressionado. Mas você vê como é questão de geração, né? Porque hoje uma pessoa com 25 anos que ainda não tem se estabilizado, eu acho que é até super normal, né? Mas na nossa época era realmente essa pressão, né? Até porque sempre se compara com os outros. Isso que é o problema, eu acho, né? Muito, muito problema mesmo. E a gente acaba se comparando, né? E a gente não tem que se comparar com ninguém, assim, sabe? Sei lá, e é difícil, só a maturidade traz essas verdades pra gente, assim. Só a maturidade ou, sei lá, no caso, um trabalho com terapia, um trabalho com alguma coisa nesse sentido, vai trazer pra gente esses assentamentos, assim. Sim. E é engraçado esse negócio de maturidade, porque vocês percebem hoje, até o Igor mesmo, que é o mais novo, mas acho que ele consegue já perceber também. Tipo, você olha para pessoas mais novas que você fala, não faz isso, que você tá no caminho errado. Que a gente acaba adquirindo essa sabedoria, né? Que lá atrás falavam pra gente, a gente falava, esse velho aí tá viajando, né? Mas vocês conseguem olhar assim, tipo, ver que vocês têm essa sabedoria? Menino, isso é muito engraçado, porque eu tô eu tô numa luta constante, assim, porque a maioria dos meus amigos são muito mais novos que eu, né? E estão nessa fase surto de 20, assim, né? 20 e 21. E às vezes tem algumas coisas que é muito recorrente da idade, que eu acompanhei comigo e com as outras pessoas ao meu redor, e que às vezes precisa falar, mano, calma, é recorrente da época da idade, você tá nesse momento. E aí é muito louco, porque quando era eu e alguém chegava e falava assim, mas é porque você tem 20 anos. E aí eu falava, mas agora só porque eu tenho 20 anos. E aí hoje, nesse outro lugar, realmente assim, a gente vê tipo, as pessoas replicando coisas e sentimentos que a gente tinha quando a gente tinha 20 anos. E a gente fala e as pessoas são teimosas, aí dá um pouquinho de preguiça. Dá, exato. Eu queria só trazer um plus, assim, ainda sobre sabedoria, que a gente tá falando um pouco sobre sabedoria, assim, acho que uma das coisas, eu tive muitas amizades com pessoas idosas, né? Acho que até grande parte da minha vida, acho que até hoje eu tive muitas amizades com pessoas mais idosas. Eu ia na casa delas, me chamavam, faziam comida para mim, sabe? Me tratavam como um filho, assim. Eu tenho várias mães espalhadas aí pelo Brasil. E então eu acho que eu sempre gostei de escutar, sabe, histórias, trajetórias de vida. E então eu sempre estive em contato com essa galera muito sábia, né? Acho que por esse motivo eu tenho um respeito muito grande por pessoas idosas, por histórias, trajetórias de vida, assim e tal. E aí eu sinto que às vezes eu fui muito mais cabeça do que eu podia ser em algumas situações, sabe? Alguns rolês que eu acho que eu fui muito mais o chatão, o paizão, o vovô do rolê, enquanto eu acho que eu poderia ter segurado a vibe, ter sido um pouco mais jovem. Acho que eu fiquei um pouco ranzinza também em algumas situações muito de jovens, acho que por conta de todo esse contato sempre com pessoas mais de idade. Enfim. E aí é porque caiu nesse rolê de sabedoria também, que eu acho que chegou um momento que, como eu tinha amigos muito novos, assim, eu sei lá, com meus 23, 24 anos, que nem é muito, mas com os amigos de 15, 16, eu me senti o sábio do grupo, assim, acho que todo mundo me tratava assim também, de certa forma, porque eu já trabalhava com criança, né, eu era cuidador em abrigo com 20,
Então, sei lá, a galera sempre veio atrás de mim para pedir conselhos de vida, de carreira, de muitas coisas, assim. E é muito louco, porque 20 anos, mas acho que a única bagagem mesmo que eu tinha, de certa forma, era o contato com a galera que tinha uma bagagem muito, muito maior. Isso ajuda muito. Eu também sempre. Eu e o Gui também, a gente sempre foi o chatão, assim, porque quando na adolescência os nossos primos queriam propor umas coisas bem maluquetes, a gente falava, não, vocês não têm responsabilidade, não sei o quê. E a gente, sei lá, tinha 13, 14 anos só nisso. Mas, Então eu acho que sabedoria é uma coisa que independe da idade, sabe? assim. É uma coisa que não tem nada a ver com idade. Você Era com vai experiência de passando a vida vida, mesmo. você vai passando a vida, você vai adquirindo experiência. Sabedoria é outra coisa, né? Exato, né? Sabedoria é outra coisa. Você pode passar experiências incríveis, não aprender merda nenhuma, você vai morrer ignorante, sem saber o que você passou, entendeu? Acho Sim. que são coisas diferentes. Sabedoria, a gente adquire de muitas formas, inclusive por experiência de vida, mas se você não buscar conhecimento, Sim. como diria Tebilu também, ela não vai vir não. Então ela não vai bater na porta e falar, viu, você me deixou pra trás. Então assim, buscar sabedoria é sempre, pro resto da vida, como eu disse num episódio aí que eu não lembro qual, a gente nunca é trabalho final, a gente é sempre um trabalho em progresso, né? Sim. Então é do berço pro túmulo, um trabalho em progresso. Então siga progredindo, sabe? Siga trabalhando em si mesmo, trabalhando Mas é que eu a acho questão da que, não sabedoria. sei, Quando comigo uma, assim. quando uma pessoa vem me pedir conselho, eu posso passar para o que eu passo para. Normalmente eu não ligo, mas eu passo o que eu aprendi. Eu não falo faz ou não faz, Sim, porque sim. eu aprendi fazendo. Então, tipo, não sou eu que vou te falar se você vai fazer ou não. Então, faz aí, faz a merda que você quiser. Só não me enche o saco depois. Mas não sei, eu não sei se também tem a ver um pouco com personalidade, Com porque. certeza, tudo tem a ver com personalidade. Porque, sei lá, com 8 anos a minha mãe já se sentia confiável, minha mãe e minha tia, sei lá, em deixar os nossos primos mais novos com a gente e Uhum, elas ir no mercado, alguma coisa assim, sabe? sim, Então, tipo, porque a gente sempre passou responsabilidade, mesmo com 8 anos. Então a gente já sim, parecia pessoas muito mais velhas do que a gente era, né? sim, com a responsabilidade. Todas essas coisas têm a ressonância da sua personalidade. E aí, conforme a idade vai avançando, e aí tem a morte, né? Vixe, aí o bicho pegou, o Que clima pesou agora, hein? não Posso sei, começar? pode. Porque, como eu já falei dela anteriormente, Sim. não é uma coisa que eu tenho medo. Não é uma coisa que me assusta, não é uma coisa que. Como eu disse, uma coisa que eu tinha na minha cabeça é: vai tá vindo aí. Vai É acontecer para todo rápido. mundo. Não, mas pra mim eu Ah, sempre tá, tive a sim, ideia de que sim. ela ia vir rápido, vai acontecer cedo. Sim. E eu acho que, sei lá, me confortou, sabe? É uma coisa que me confortou. Então, e sempre, na minha família, sempre quando acontecia morte, alguma coisa assim, a gente não era um momento, era triste, obviamente, mas não era de tipo, "Ah!" Desesperador, Não era né? de desespero, era tipo, ah, beleza, aconteceu, vai acontecer pra todo mundo, tá vindo aí. Uma hora bate na porta. Então, é meio mórbido isso, mas eu acho que, inclusive, me tornou a criança esquisita que eu era, entendeu? Esse consolo que eu tinha na morte, entendeu? Eu tinha uma amizade com ela. Não sei. É mórbido, mas sei lá, né? A gente se cria desse jeito. Não sei. Gui, Sobre morte, olha, não sei, acho que é mais ou menos isso que o Gré falou, assim, que a gente caminha para ela todos os dias, né? A gente está nesse caminho. É uma coisa que não me assusta. Ai, não me assusta. Eu vou falar uma coisa também, enfim, é, que por muitas vezes eu desejei morrer, né? Então, sei lá se eu também se isso fez com que por problemas de depressão e problemas lá do passado, enfim, sim. dos perrengues todos que foi. Então, por muitas vezes eu desejava que tudo se acabasse, assim.
E então, sabe, eu gosto de viver, sou grato por tudo, tenho muitos privilégios, mas é uma coisa que, sei lá, pensar sobre isso não é o mais importante para mim. E num episódio do passado, o Greg falou uma coisa muito interessante, porque uma coisa que me assombrava, sim, era a morte de pessoas queridas, assim, dos meus pais e tal. E é engraçado como as frases das pessoas têm um poder muito grande sobre mim, né? Assim, e muitas vezes pro lado positivo, né? Então o Greg falou que a gente não deveria se preocupar com o morto, porque, né, o morto já foi, né? E isso bateu muito forte. Eu refleti muito sobre isso, assim. Eu acho que ajudou também a trazer uma paz interior, porque vendo também as pessoas que eu amo, pais, enfim, assim, envelhecendo, né? E a gente vê que isso está cada vez mais perto por uma questão do tempo mesmo que vai passando. E foi muito legal, assim, ter essa reflexão e ter essa paz que, de certa forma, essa fala trouxe. Sabe que a gente tem que se preocupar com a vida, com quem está vivo, com a vida que está acontecendo, em ter a melhor vida a partir de onde estamos, né? Uhum. Então, porque acho que foi esse o significado da frase, foi assim que eu interpretei, pelo menos. Então, eu acho que é isso, assim, não é uma coisa que me assombra, não, a morte, assim, por muitas vezes eu já desejei ela lá no passado, né, enfim, não é algo que me assombra. Até por você ter tido esses momentos na vida, meio que você conviveu ali com ela durante muito tempo, né? E Pelo graças a menos Deus que, conversou, né? que se passou tudo isso tudo, Sim, mas acho que talvez isso que por isso talvez não assuste tanto, né? sim, sim, sem dúvida. E o Igor? Cara, minha relação com a morte é muito louca. Tem algumas referências que vem na minha cabeça, mas não sei se eu saberia usar as palavras e termos certos para trazer sem que isso, não sei, fique um pouco louco e desconfortável, porque quando se trata de morte, a gente nunca sabe muito bem como lidar, né? Mas é a única certeza da vida também, ao mesmo tempo. Às vezes é trágico como se dá, mas de certa forma é o fim da jornada que todo mundo está caminhando, assim. Então eu tenho uma relação com a morte muito louca, assim, e muito diferente, assim, no meu ponto de vista, é, sobre o adeus. A questão, por exemplo, do velório, que eu acho que acho não, né? É muito mais para os vivos do que para os mortos. É, as lembranças, as marcas que as pessoas deixam na sua jornada, mas como as coisas são tratadas nas despedidas das pessoas, eu não sei. Assim, eu, por exemplo, não sei se eu ficaria. Se eu fico feliz, por exemplo, confortável pensando como seria o meu velório, sabe? Pessoas chorando, não sei o quê. Ou se pessoas, sei lá, tocando música, tentando, de certa forma, sei lá, é, ficar feliz pela minha vida. Eu ainda não sei muito bem o que pensar sobre morte, assim. Mas, no todo, as pessoas sempre deixam marca, sempre faz falta, a gente sempre chora, mas eu também, de certa forma, sempre tento ver o lado, não sei se bom da coisa, assim, sabe? Como foi a trajetória da pessoa até chegar nesse momento, o que a pessoa deixou, se ela resolveu todas as pendências que ela tinha para resolver aqui. Enfim, às vezes isso para mim importa tanto, assim, sabe? Sim, com certeza. E importa demais, né? Uhum. Eu acho que também tem um pouco a ver, assim, com um pouco, não sei, eu penso um pouco igual o Igor, assim, sabe? Com uma situação complicada também pensar, assim, na morte para mim, assim, em morrer, né, assim. Antes eu tinha mais medo, assim, de morrer, sabe? De não ter vivido tudo que eu queria Uhum. viver. Então, sabe? Ai, sei lá, eu tinha medo de não ter vivido uma vida a dois, medo de não ter trabalhado no que eu queria, medo de não ter viajado. E aí, conforme a vida foi acontecendo, você vai vendo que as coisas naturalmente vão acontecendo também. E Uhum. aí acho que minha relação com a morte hoje é mais em pensar como minha família vai lidar com isso, como ela pode sofrer com isso, né?
mesmo o Gré, assim, essas coisas, do que comigo em partir, assim, sabe? Então eu acho que para mim é isso, sabe? Eu tenho a minha espiritualidade, acredito que a gente tenha outra vida, outro momento, assim, sabe? Então eu acho que eu vou estar bem. Então não tem isso, não me assusta. O fato de morrer não me assusta, mas me preocupa muito. Eu me preocupo muito com as pessoas que vão ficar, sabe? Que talvez elas sofram, que talvez elas precisam de mim. Então isso que é a minha relação hoje com a morte tem sido um pouco assim. Eu fico mais preocupado como que as pessoas daqui que precisam de mim, que estão mais próximas a mim, vão lidar com isso do que eu mesmo em partir, assim, sabe? Eu não tenho tanto. Eu tenho medo de sofrer na morte, sabe? De ter uma morte sofrida, assim. Ai, medo de dor. Eu Então, quero medo de sentir dor, dor. essas coisas também Essas acho que coisas. isso é muito, É porque muito ruim. dor a gente tem medo diariamente, né? É, Tipo, sim, bater o dedinho na exato. quina. Então, Então, essas coisas é mas, medo. Mas isso é outra coisa, né? então, Tipo, mas mas o tipo, fato de da ir. caminhada até a morte, eu não tenho medo, Não, não. não, também acho que Aliás, não. eu tenho mais medo da caminhada até a morte do que da morte em si, Do que da entendeu? morte em si, exatamente. Tipo, eu tenho medo de chegar, tipo, na idade avançada e, tipo, com Alzheimer, sabe? Isso é uma coisa que me Sim, assusta. Esse tipo de coisa me assusta, ficar sabe? dependendo de pessoas, Depender essas de coisas. pessoas. Então, assim, eu acho que esse negócio da minha adolescência e infância, de, tipo, tá correndo de encontro à morte, sabe? De tá vivendo intensamente, era meio que pra chegar mais rápido, sabe? Eu acho que era uma coisa meio de pra não chegar naquele momento de tipo, será que eu vou estar sozinho? Será que eu vou estar. Era pra ver o que ia acontecer, sabe? Eu queria ver o que vai. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sou uma pessoa que quero conhecer as coisas, Ansiosa, sou uma né? pessoa ansiosa, então eu queria. O que vai acontecer? Será que tá vindo? Será que tá chegando? Será que. Era isso, sabe? Era essa. Eu corria pra tentar chegar num ponto que ainda não chegou. Então, assim. E você vai perdendo a velocidade, eu acho. Acho que é isso, sabe? Eu perdi a velocidade. A velocidade, a idade chega, você vai perdendo velocidade, né? Você vai ficando mais devagar, vai fazendo as coisas com mais parcimônia. Mas eu acho que era isso, sabe? Era a ânsia de ver o amanhã, a ânsia de ver o que vem pela frente, a ânsia de saber o que vai acontecer, como é que eu vou estar, se minha pelanca tá caindo, se meu cabelo tá branco, sabe? Era isso. Sim. Mas não é uma coisa que eu. Aliás, acho que é. Ainda é uma coisa que eu faço, mas eu aprendi a domar isso daí, sabe? Não é uma coisa que me leva. Sou eu que levo. Sim. E agora, mas só para a gente encerrar, Hum, querendo ou não, a nossa vida hoje, a gente aprende a apreciar a vida, né? Apreciar a com idade. Eu não sei, certeza. vocês apreciam hoje a idade que vocês têm? Vou reformular. Posso reformular sua pergunta? Pode. Você aprecia o que aconteceu até agora? Você Exatamente. aprecia o que aconteceu até agora? Você aprecia a sua caminhada? Sobre se aprecia minha caminhada, aprecio meu e como, Posso assim, reformular de novo? Ixi. pode. É que assim, eu quero entrar no tema, entendeu? Você aprecia o seu tempo nessa terra? Você tem essa apreciação pela sua história, pelo seu tempo nessa terra? Eu acho mais complexo responder essa pergunta, mas assim, eu não sei se eu vou conseguir responder ela, mas eu penso que eu tô num lugar onde eu jamais imaginava que eu estaria. Não tem como você não gostar da caminhada até aqui, porque foi a caminhada que te trouxe até aqui. Sei, para mim Uhum, eu penso muito isso, entendeu? Então eu entendi. aprecio a caminhada que trouxe aqui, porque por mais os tombos que eu levei, por mais todos os perrengues que aconteceram, Você é a aprecia o minha. momento que você está. Não, tipo, E por isso, você tudo que eu aprecia tudo vivi que você foi viveu. importante para eu chegar até onde eu cheguei até agora, entendeu? Entendi. É uma pergunta muito louca, né? É uma Porque pergunta difícil. esse rolê de se conectar com você mesmo e entender a sua trajetória é um processo transformador e intimidador ao mesmo tempo. Eu tô eu acho que é muito louco que esse episódio tenha acontecido essa semana, porque é uma semana em que tenha. Eu estou realmente muito confuso com algumas coisas, porque eu tenho a minha história, a minha jornada, a minha trajetória de vida, as coisas que eu construí, todos os meus processos. Tenho muito orgulho de cada passo que eu dei, de cada escolha que eu fiz, assim.
de cada lugar que eu estive, de cada pessoa que eu conheci, de cada projeto que eu entrei, assim, eu sou muito, muito grato e orgulhoso por tudo o que eu conquistei. E hoje, sei lá, às vezes eu quero falar muito sobre a minha jornada, as coisas que eu vivi, momentos que foram importantes para mim, que eu acho que fazem sentido com algumas conversas, mas ao mesmo tempo eu tenho um medo de cair no lugar do egocentrismo, sabe? Porque Uhum. eu sei que eu não vou conseguir me perceber nesse lugar, sabe? Não sei se o narcisismo é bom ou ruim, qual a dosagem dele, e se eu consigo me perceber dentro dele. Eu não quero ser o cara de uma conversa que o amigo fala assim, cara, não sei o que, eu vivi essa experiência, e de repente essa experiência desperta um gatilho de alguma coisa que eu vivi. Falei, putz, cara, eu já vivi uma coisa parecida, tipo, meter a minha história no meio de uma coisa que a pessoa só queria partilhar a experiência dela. Às vezes eu me pego nesse ponto, sabe? Eu vivi muitas coisas e às vezes eu não sei, as pessoas só queriam partilhar a experiência delas, não queriam ouvir a minha, sabe? E acho que tá tudo bem também, porque às vezes a pessoa só quer partilhar uma coisa, e aí eu tô nesse momento de entender se eu tô dosando as coisas de direito, sabe? Se numa conversa eu não joguei uma situação que as pessoas de repente me olharam estranho e eu falei, será que eu precisava ter falado sobre essa experiência? Será que eu poderia ter segurado? Eu tô um pouco nesse momento muito, muito louco. Mas completando a pergunta, eu, graças a Deus, passei. No Instituto Criar, tem uma formação muito para além de audiovisual, que é uma formação humana. Então, vocês vão perceber, acho que ao longo de todas as minhas histórias, que todo o meu processo de transformação, de virar esse Igor que eu sou hoje, vem dentro do meu processo do criar. Assim. Eu entrei no criar com 20 anos, saí de lá com 22, e essa foi a minha idade de transformação de vida. E lá eu me conectei muito comigo, vivi todas as coisas que eu tinha, realizei muitos sonhos, conheci muita gente legal, enfim, eu me realizei, eu me encontrei mesmo estudando cinema no Instituto Criar. É, então eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vida. Eu não acho que eu tenha feito escolhas ruins, péssimas e tal. E aí, talvez o que me pega hoje é pensar nesse lugar de até onde eu doso minhas partilhas, sabe? Sim, sim. Sim, com Sim. certeza. O que eu achei, não, claro, tem algumas decisões que a gente tomaria diferente. Sei, eu tenho algumas decisões que eu tomaria diferente. Mas mesmo as decisões que foram erradas, no fim, me moldaram para para chegar aqui, né? Sim. Você fez a pergunta, agora você responde. Gente, eu sou uma pessoa que gosta de história. Então, assim, sim, eu aprecio o meu tempo aqui. Como uma pessoa que aprecia boas histórias, assim, eu tenho muitas boas histórias. Aliás, a minha história é boa. É isso que eu quero dizer. A história da minha vida é boa. Eu gosto. Tem coisas que a gente lembra com receio, remorso, raiva, com ódio, com sentimentos ruins, mas que a gente lembra. São coisas que formaram a gente, né? E não tem como você passar a borracha nisso. Tem coisas que eu faria diferente? Tem. Eu faria diferente? Provavelmente não. Você entendeu? Tem coisas que eu, com o meu cérebro de hoje, olho pra trás e falo, eu faria diferente isso, mas naquela posição, naquele momento, não fiz. Então, Porque é o que eu falei agora há pouco. A gente é a soma das possibilidades que a gente tem, entendeu? A gente é o resultado da soma das nossas possibilidades. Então, para aquele momento, aquilo fez sentido. E a soma daquilo, mais a soma daquilo outro, mais a soma daquele um, me transformaram no que eu sou hoje. Então, eu sou hoje a soma de todas essas possibilidades que aconteceram, entendeu? sim. Eu aprecio a minha história porque é uma história boa, é uma história que eu gostaria de contar. Mas. É só isso. Sim, eu aprecio. Responder a minha pergunta, sim. Sim. Eu aprecio o meu tempo. É o que eu acho também. Tipo, tudo que foi vivido
É válido, com válido, certeza. entendeu? Não tem como Sim. você, não gostei. Você faria algumas coisas diferentes? Sim, a gente tem algumas coisas que faria diferente, Então, mas aí que é que tá o problema? Não faria, porque você não fez. Não, se você Se tivesse a fizer- consciência de A hoje. consciência de hoje, naquele tempo, com certeza Mas tem é que coisas que a gente faria diferente, né? aconselhar os jovens hoje, entendeu? Você já, às vezes tem um jovem passando pela mesma coisa que você passou. Aí é o que eu falei. Eu não falo pra ele não fazer. Eu falo o que eu vivi. Eu conto a minha história, entendeu? Sim, mas aí Ó, o resultado pra mim foi esse aqui. Sim, Vai lá e faz. Entendeu? O resultado pode ser diferente, com entendeu? certeza. Pesadão, hein? Pesadão. Eu queria só falar uma coisa que eu lembrei. Eu não lembro quem foi que falou. Mas a gente não tem medo da morte, a gente tem medo de ser esquecido. Que a gente olha pra morte e a gente pensa, a gente lembra das pessoas com carinho, a gente tem saudade, etc e tal. Eu acho que o medo que permeia a gente sobre a morte, sobre a velhice, é ser esquecido, porque a gente tem esses. Se a gente pensar em idosos, em pessoas mais velhas, né, nos anciões da nossa sociedade, em algum momento eles são esquecidos. Eu acho que é isso que apavora todo mundo em relação a chegar nessa vertente da mortalidade, sabe? De perceber no horizonte a mortalidade. A gente percebe, na verdade, o esquecimento. Eu não sei, eu acho que eu não. Eu não tenho isso. Eu não tenho medo de ser esquecido. Eu tenho medo de ser esquecido. Então, eu não tenho medo de ser esquecido, tipo, porque já vai ter acabado pra mim, entendeu? Então nada mais do que acontecer aqui depois me importa. Não, A não obviamente. ser que, tipo, as minhas pessoas queridas, que eu fico preocupado com o que vão acontecer com eles, entendeu? Sim. Mas referente a mim, eu acho que eu não tenho medo, não. Aí então entra o egocentrismo e o narcisismo. Eu tenho medo de ser esquecido, Não, entendeu? Acho um pouco natural. A vida é uma festa aborda dessa perspectiva, né? O medo de ser esquecido. Sim, sim, é. Gente. Foi profundo, hein? Foi só a barbarização, A hein? gente fala sério aqui também. Aqui, filósofas. Estão Só passadas? Sim. Vocês estão passadas? A terapia em grupo aqui, né? Nossa, foi. Vai se chamar de Van das Cholas. Nossa senhora. Deus me Ou livre. cholas. Só que a gente precisa de um indica nessa semana. Porque esse quadro semanal já é regra, gente. Tem que ter um Indicacholas toda semana. E o desse episódio aqui tão filosófico vai ser para refletir sobre a vida, sobre o tempo e tudo mais. Fez uma trilha sonora. O onomatopeia aqui, ó, minha, tá anos à frente. Gente, quem quer começar? Pode ser eu. Então começa. Eu vou indicar um filme que até o Igor me lembrou dele agora. Mas na época que eu assisti, eu gostei muito, assim. Que é Viva. É um filme que tem no Disney Plus. E ele é muito interessante a visão que ele traz sobre a morte. É uma animação, né, da Pixar. Isso, Viva a Vida é uma Festa, uma animação da Pixar, e ele conta sobre uma família mexicana, como eles lá lidam com o Dia de Finados, né? Dia de los Muertos. E, consequentemente, como eles lidam com a morte. Uhum. E aí é uma coisa muito legal, porque no Dia da Morte, assim, no Dia de Finados, eles têm que fazer tudo para lembrar dos mortos, para que os mortos não sumam e não sejam esquecidos, assim, Então é bem legal como eles contam e é para criança, inclusive, assim, criança pode assistir também, porque é uma maneira muito, muito interessante. Eu gostei demais da visão que eles têm da morte, me ajudou muito, assim, também a esclarecer um monte de coisa na minha cabeça, no que eu acredito ou não. Então vale muito a pena. Viva a Vida é uma Festa no Disney Plus. Muito que bem. Gui? Eu vou fazer a indicação de 2 livros
que eu acho que faz a gente refletir sobre o tempo, um deles principalmente sobre como a gente gasta o nosso tempo. Ele se chama Essencialismo, que é um livro que fala, né, sobre essa questão da busca pelas nossas essências, de que, de repente, o mais simples, aquilo que é menor, que é menos, pode ser muito mais importante ou fazer muito mais sentido para a nossa vida, e como a gente pode, às vezes, levar uma vida com muito mais qualidade, com muito mais significância, a partir daquilo que é essencial, né? E o outro livro que eu indicaria se chama O Valor do Amanhã, que é um livro que trata sobre alguns aspectos de economia e finanças, por mais louco que isso seja, mas o que é mais legal é que não é um livro de economia e finanças, é um livro que traz para a vida real as inúmeras trocas que a gente faz durante a vida, algumas que a gente não tem nem escolha, mas que a gente faz. Por exemplo, o nosso vigor enquanto pessoas jovens durante o período da juventude, entendeu? E se a gente pudesse pegar todo esse vigor e distribuir ao longo da vida, como é que seria? Então ele traz várias reflexões, essa é só uma delas, né? Claro que a gente não tem escolha sobre isso, né? Porque a gente gasta todo o nosso vigor, todo o nosso colágeno, todo o nosso hormônio do crescimento nos primeiros 25 anos, sei lá, da vida, né? Depois a gente entra numa descendente. E como seria se a gente pudesse distribuir tudo isso, né? Enfim, entre tantas outras coisas. Então, acho que é um livro super interessante justamente para abordar vários aspectos da vida. Então, O Valor do Amanhã e Essencialismo são dois livros que eu gosto muito. Eu vou indicar um filme. Chama Ligados pelo Amor, o filme, gente. Stuck in Love. Tem na Amazon Prime Video, se eu não me engano. É um filme, assim, que... Quando eu assisti... É um filme... Gente, é uma comédia romântica super bobinha. Super bobinha, super bobinha. Mas que eu fiquei meio... Não sei porquê, mas mexeu muito comigo. É um filme que mexeu muito comigo. Que fala sobre você... Sobre contar a sua história mesmo. E como eu sempre quis esse negócio de ser escritor e tal, eu acho que foi por isso que me pegou, assim. É um filme sobre se reconectar com a vida, com as pessoas, com mesmo quando você tá fugindo de tudo isso, sabe? É um filme sobre recomeçar, sobre contar a história, sobre recontar a história, sobre repensar a sua vida, sabe? Repensar a sua trajetória no mundo. E eu acho que, sei lá, mexeu muito comigo esse filme. E eu lembro que quando eu assisti esse filme, depois que eu assisti esse filme, eu escrevi 100 páginas. 100 páginas. Sobre uma história, assim. Eu escrevi um livro de 100 páginas sobre a minha vida. Só que meu computador na época quebrou e eu perdi tudo. A vida tem dessas. Então, Stuck in Love, Ligados pelo Amor, é um filme maravilhoso, pode assistir. E façam backup das coisas, viu? Igor? Bom, na verdade, assim, eu vou ter o meu indica, e eu até tava falando aqui com os meninos que durante a nossa conversa eu escrevi uma poesia, porque às vezes eu sou poeta também. É poeteiro. Acho que É. poeteira, garota, eu sou poeteiro. E acho que quando fala sobre vida, trajetória, idade, é uma coisa que me toca muito, assim. Tanto que eu não sei se tô sentindo umas paradas assim muito loucas de explicar. Porque realmente é uma coisa que me perturba, de certa forma, o dia inteiro sobre vida, sobre futuro, enfim. E antes eu queria indicar para vocês mais do que uma música, uma experiência, Meu Deus. que é uma música, óbvio, que para mim, não sei se vai funcionar com vocês, mas tem uma conexão muito, muito, muito grande com esse pensar do futuro, sabe? De uma banda que acho que alguns de vocês devem conhecer, que é o Rosas de Saron. Conhecem? Já ouvi falar. Que é uma música chamada Quando Tiver 60, que é uma poesia onde
é uma poesia cantada para mim, assim, que ele fica pensando em como vai ser quando ele tiver 60, até que ele tem esse estado de falar, caraca, mas eu ainda tenho 33, sabe? E já tô pensando o que é quando eu tiver 60, e sei lá, quando eu tiver 60, eu ainda vou continuar sendo um sonhador que ainda sonha que tudo mude quando eu tiver, sei lá, mais 60, sabe? E essa música para mim é uma viagem, assim. E aí eu queria que vocês pudessem experimentar um pouco dessa viagem e compartilhar comigo, assim, a experiência de vocês, entender se funcionou para todo mundo ou se só eu mesmo que sou o meu biruta da cabeça. Então eu queria muito que vocês escutassem e me falassem. E vocês também que estão ouvindo, que comentassem lá no Tcholas, ou se quiser no Instagram também, tem um Instagram, Tcholas, enfim. E compartilhasse o que vocês acharam dessa canção. Assim, é uma canção que eu gosto muito, que eu escuto sempre, e eu não vi a hora de ter a oportunidade de compartilhar ela. Enfim. E aí eu queria também aqui finalizar com a minha poesia que eu escrevi ao longo da nossa conversação aqui. E aí acho que eu vou encerrar com ela, beleza? manda. Bom, vamos lá. Às vezes eu me pego a pensar, a gente tem medo da morte ou medo da vida? Minha jornada, ela é preta e branca ou colorida? A gente acorda tarde, faz alarde e às vezes até se faz covarde. A gente é errantes, seres pensantes, em poucos instantes insignificantes. Enfim, pare, repense, sinta o que tu sente. Acalme a alma, religue o corpo e mente. Mantenha calma e entenda que até um tropeço empurra pra frente. É isso, gente. Uau, que linda. Gata. Gostei, hein? Nossa, que linda. Poetizou toda. Nossa, a lua em câncer aqui tá quase chorando, assim. Gente, eu tô quase chorando sem brincadeira, não sei porquê. Esse tema me toca muito. Sabe o nome Esse disso? tema me toca muito também, gente. Realmente foi difícil, assim. Em alguns momentos difícil segurar a emoção, assim. Foi muito interessante. Sabe o Não nome senti disso? isso em nenhuma. No Cholascast. Gays. É. Gays. Ai, gente, adorei. Gente, foi pesado, hein? Adorei também. Olha, elas estão chorando, todas emocionadas, olha. Eu tô chorando por todos os buracos que vocês podem pensar. É. Pelo quê? Gata. Não digo por onde, querida. Gente, é isso então, né? Vão Vamos lá no ficando por Instagram, aqui. contam também, né, suas Vai no experiências. nosso vai ter o postzinho lá no Instagram, gente. Vai lá e conta pra gente sua relação. Você tem medo do tempo? Conta lá pra gente, lá no nosso postzinho do Instagram, Cholascast no Instagram, no Twitter, no YouTube. Se você tá vendo a gente pelo YouTube agora, ouvindo, né? Porque você não vai estar vendo a gente, não. Mas se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, vê aqui embaixo, ó, dá um inscrever, dá um likezinho no vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem medo do tempo, tá bom? Satisfeitas, meninas? Certinho, gente. Muito. Muito. Super. Erramos com chave de ouro. Gata. Foi pesadíssimo. É isso então, gente. Um beijo, viu? Até semana que vem, gente. Beijo. Até semana que vem. Beijos. Até semana que vem. Tempus fugit, memento mori. Fica em casa.